Olá, amigos. Eu sou Ricardo Pastore, colaborador do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. É com muita alegria que nos reunimos novamente nesta manhã para conversarmos um pouco sobre uma passagem evangélica que está relatada em Lucas, capítulo 15, versículos de 3 a 7. Antes de iniciarmos as nossas reflexões sobre o tema de hoje, vamos elevar o nosso pensamento em prece ao Pai, pedindo proteção, amparo, sustentação para a nossa intenção de nos melhorarmos, de entendermos parte dos seus ensinos, a fim de nos conduzirmos melhor no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bem, amigos. Essa parábola que Lucas vai registrar no capítulo 15, ela fala sobre a parábola da ovelha perdida. Na realidade, essa parábola faz parte de uma trilogia. A parábola da ovelha perdida, que é essa que nós vamos comentar, a parábola do filho pródigo, ou também conhecida como os dois filhos perdidos, e a parábola da dracma perdida. Ela, na realidade, constitui uma única parábola, que elas se complementam na explicação do assunto que Jesus quis abordar. Então, a parábola foi assim registrada por Lucas. Contou-lhes uma parábola dizendo: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida, até encontrá-la? Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Nós encontramos nessa parábola que ela, na realidade, ela está inserida num contexto da época em que Jesus utilizou essa parábola para ensinar. Esse símbolo, o pastor, as ovelhas, era muito utilizado e tem um valor muito grande na cultura hebraica. Nós vamos ver diversas partes do Velho Testamento a referência ao pastor sendo considerado, então, um condutor, né? Um orientador, aquele que zela pelo rebanho, que conduz o rebanho. Não é? Deus, às vezes, é apresentado na figura desse pastor, como no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me conduz por verdes pastos. Então nós vamos ver aí a figura de Deus como aquele que conduz, não é? Que educa, que direciona o seu rebanho. O próprio Jesus, ele se colocou na posição do bom pastor, dizendo: eu sou o bom pastor. Não é? Ele dizia: nenhuma das minhas ovelhas, nenhuma das ovelhas confiadas a mim pelo Pai se perderá. Até no início da sua missão aqui na terra, ele se apresentou lá na manjedoura primeiro aos pastores, que foram os primeiros que foram avisados da chegada de Jesus aqui na terra, já mostrando para quem ele iria dirigir especialmente a sua mensagem, aqueles simples, aqueles brandos de coração. E nesse contexto, com essas imagens, inclusive da ovelha, que tem também um valor muito grande na cultura hebraica, a ovelha é um animal muito precioso para o povo da época, porque ela fornecia todos
do que a população precisava. Fornece carne, fornecia a lã, né? Os seus chifres eram utilizados para fazer utensílios, ainda era muito valorizado, dava leite, não é? Fora que a própria ovelha era oferecida em sacrifício, às vezes no templo, para o indivíduo se purificar quando cometia algum equívoco. Para ele se purificar, ele fazia oferendas dessas ovelhas no templo. Então, usando também então dessas imagens do cotidiano da época, Jesus conta a parábola numa situação, não é, que o Lucas, dando uma introdução a esta parábola, nos já dá o tom de como foi esse contexto que Jesus contou. Então, antecedendo a história, Lucas diz assim: estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. Então, os escribas, os fariseus, estavam indignados com a postura de Jesus, que se reunia com aqueles que eram considerados pecadores, pessoas de má vida, como os publicanos. Então, quem que eram esses personagens da época? Você já sabe que os publicanos eram cobradores de impostos. Eram judeus que cobravam impostos para Roma, não é? O povo hebreu estava subjugado, estava sob o domínio do povo dos romanos. E os publicanos cobravam impostos, às vezes abusivos e além do que era justo, não é? E então eles eram mal vistos pela população, eles eram considerados traidores pelos judeus. E as pessoas de má vida eram os pecadores e todos aqueles que não cumpriam o rigor das leis mosaicas, das prescrições que estavam ali no Velho Testamento, né? Então, que eram muitas, né? E os fariseus, os saduceus, os escribas seriam aqueles que procuravam seguir ao pé da letra, não é? Todas aquelas regras de conduta para ser considerado uma pessoa justa, uma pessoa alinhada, não é? Com o texto de Moisés, do Velho Testamento. E se bem que eles seguiam esse rigor, mas era muito da boca para fora, não é? Eles não viviam aquilo realmente que pregavam. Então, Jesus, vendo esse comentário sarcástico e irônico, contestando aquela postura, Jesus conta a história da ovelha perdida, dando uma resposta a essas indagações dos fariseus, dos saduceus, dos escribas que estavam ali. E ele faz, com isso, quase que uma apresentação do seu projeto de trabalho, né? Mostrando os objetivos da sua missão aqui na Terra, demonstrando a quem ele estava se dirigindo, né? E conta então a história da ovelha perdida, não é? Então ele vai nos dar a ideia de que ele veio falar especialmente, não é? Para essas pessoas, não é? Que estavam em erro, que estavam desviando da rota e que precisavam da sua orientação, da sua condução, não é? Então, Jesus já outras vezes já havia se pronunciado que ele não veio para cuidar dos sãos, como médico, né? Ele veio para atender aqueles que se encontravam doentes. E, na realidade, todos nós, né? Inclusive os fariseus, nós somos todos ainda doentes, necessitados de tratamento, né? De recuperação.
Então Jesus nos conta a parábola que vai nos ensinar, que vai falar sobre os erros, sobre o pecado, sobre o desvio de rota, de nós sairmos do alinhamento com as leis divinas, não é? Vai nos falar do arrependimento, da necessidade do arrependimento para nós retornarmos a esse alinhamento com as leis divinas, retornarmos então para o aprisco do Senhor, e vai falar acima de tudo sobre misericórdia, sobre o amor incondicional de Deus. Então, Jesus contou-lhes uma parábola, como diz Lucas aqui no texto inicial, não é? E na realidade ele contou 3, mas elas significam a mesma coisa, por isso que Lucas coloca, contou-lhes uma parábola, e disserta conta essas 3 parábolas, principalmente ali falando então aos fariseus. Então às vezes, seguindo aqui o início da história, não é? A ovelha se desgarra do rebanho, não é? Então, por vezes, nós também erramos, não é? Nos equivocamos, saímos do caminho certo, nos desviamos da rota segura que nos apresentada, não é? Porque todos nós temos uma destinação, não é? Todos nós fomos criados para atingirmos a felicidade, a perfeição, não é? E às vezes nos desviamos do caminho que nos leva diretamente a essa perfeição, né? Com esses nossos equívocos, nós nos desviamos e ao nos desviarmos, para voltarmos, temos que ter uma atitude de mudança, uma transformação que possa nos trazer de volta ao caminho certo. Então, nós encontramos também na doutrina espírita que nós evoluímos através dos nossos erros, dos nossos acertos, não é? Que faz parte do processo evolutivo. Às vezes nós cometemos equívocos, não é? E para nos redirecionarmos novamente para o caminho seguro que nos leva a essa felicidade, essa perfeição, nós temos que ter um ponto de retorno que passa pela nossa conscientização do erro, não é? Passa da valorização da necessidade de nós fazermos o caminho de volta, de nos deixarmos nos conduzir, então, pelo bom pastor, que não desiste de nós, não é? E vai em nosso socorro incondicionalmente. Então, para nós nos deixarmos reconduzir para o aprisco, nós temos que nos cansar dos nossos equívocos. Então, como a ovelha, em algum determinado momento, não é? Ela para cansada, exausta e brame, né? E grita pela presença do bom pastor que irá resgatá-la. Então nós temos que decidir também a nossa mudança, não é? E quando nós mudamos de conduta e decidimos, está lá o bom pastor que vai nos conduzir de volta então para o aprisco, não é? E ele o faz de uma forma alegre, não é? Então, ao encontrar a ovelha, não é? Ele a coloca alegremente sobre os ombros e a conduz de volta para o aprisco. Então, mostrando que Deus nos acolhe incondicionalmente. Qualquer que seja o peso da nossa culpa, da nossa responsabilidade, Ele nos coloca no ombro e traz de volta para casa, né? E para nós nos deixarmos reconduzir mansamente, nós temos que aceitar essa condução do bom pastor. Então, quando nós pedimos, não é? Quando nós estamos em situação de aflição, nós vamos encontrar aqui o enquadramento de duas das bem-aventuranças, não é? Então, bem-aventurados os aflitos,
não é? Então, quando nós estamos em aflição e também rogamos ao Pai, nos colocamos em sintonia com o Pai, Ele manda a resposta, não é? E está ali a presença do pastor que nos reconduz, não é? Então, para nós sermos reconduzidos, nós temos que desenvolver essa atitude íntima de mansuetude. Então, bem-aventurados os mansos, né? Porque herdarão a terra. Então, nós temos que desenvolver algumas qualidades para voltarmos, então, para casa, quer dizer, para o alinhamento com as leis divinas. E Jesus a conduz, que aqui nós podemos encontrar, então, a figura de Jesus como esse bom pastor. Então, o pastor, ao conduzir a ovelha para casa, ele convida a todos os seus vizinhos para comemorarem com ele a alegria do reencontro daquela ovelha que estava perdida. Essa é feita uma grande festa, é compartilhada essa alegria com todos, porque na realidade nós formamos uma só família, não é? Então, naquela época, os rebanhos que o pastor conduzia, cuidava, acolhia, na realidade o rebanho era compartilhado de mais de uma pessoa, não era todo o rebanho de uma pessoa. Ali ele cuidava compartilhando ovelhas de várias pessoas, então aquela comunidade. Então, ao regressar com a ovelha perdida, todos se alegravam porque ela fazia parte daquele conjunto, não é? Daquela família, daquele bem comum de todos. Então, a alegria ela é compartilhada, não é? E mostrando, ao encerrar a palavra, que havia mais alegria, não é? Da recuperação, do arrependimento, da transformação de uma ovelha, que retorna então para os cuidados, para o seio da casa paterna, do que 99 justos que não teriam necessidade de arrependimento, né? Então, porque essas 99, como na história, 99 ovelhas ficaram no deserto, enquanto que o pastor foi ao socorro daquela que estava perdida. Mas aquelas 99 que estavam no deserto não estavam abandonadas, porque elas já estavam em sintonia com Deus, não é? Então, elas, estando em comunhão com Deus, elas vão compartilhar de todas as bem-aventuranças, né? Elas estavam em sintonia com Deus. Tem o deserto onde elas foram deixadas também tem um significado, porque o deserto era um lugar onde os hebreus entravam em sintonia com Deus, não é? Então, quando eles queriam entrar em contato com o íntimo, com o Ser Supremo, eles se refugiavam no deserto, não é? Nós vamos ver que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Tabor, que também era uma montanha. Então, o símbolo deserto e montanha, eles representam, então, local de comunhão com Deus, não é? Então, o deserto, a pessoa onde não tem nada, ela e Deus, é como que é a própria consciência da pessoa onde Deus também está presente, como diz os Espíritos, né? As leis divinas estão registradas nas nossas consciências. Então Deus compartilha conosco o nosso mundo íntimo, e no deserto onde não está nada, nós e Deus em comunhão. Então aquelas 99 que estavam no deserto não estavam abandonadas, elas estavam já em sintonia com Deus. E assim, essa parábola vem mostrar que todos nós somos individualidades em processo de crescimento, de evolução, muitas vezes desviadas do caminho certo, mas com todos os recursos de sermos, através do nosso esforço, da nossa transformação, nos reconduzimos para o caminho evolutivo reto em busca da felicidade. E a figura de Jesus
é a figura do bom pastor, nos conduzindo, então, para o alinhamento com as leis divinas. Muito obrigado, meus amigos. Esse era o recado de hoje. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Um grande abraço a todos.